Estamos de volta com o último bloco do programa Ponto Final. Hoje nós estamos falando sobre o papel do pai moderno na criação dos filhos. Eline, como é que você definiria a figura do bom pai, o pai ideal? E quando a gente fala ideal, a gente sabe que as idealizações não existem, elas são inatingíveis. Mas como é que é essa figura do pai que, de repente, ele provoca o menor número de conflitos na cabeça do filho, é aquele que vai dar menos trabalho para criar pessoas que vão frequentar os consultórios dos psicólogos, dos psicanalistas. Que vão dar menos trabalho para os analistas, Exatamente. Como é que é esse pai, na tua opinião? Isso é muito difícil, Rolf. Assim, eu poderia te dar uma resposta pronta, mas seria um pouco leviano, porque, na verdade, isso tudo é muito particular. Mas assim, eu acho que a gente pode desenhar algumas coisas, pensar em algumas coisas, pelo menos refletir sobre, Primeiro é assim, que ter filho, ter filhos não é uma coisa qualquer. Eu acho que se a gente partir desse princípio, a gente já está num bom caminho, A gente entender que tem ali alguém que precisa da gente, que depende da gente, enfim, mas alguém que, apesar de depender de você, de se constituir a partir de você de uma certa forma, é alguém que tem também seus princípios, suas ideias e suas possibilidades, que não necessariamente o tempo todo estão em paralelo com as suas. Então eu acho que sempre o caminho do afeto, o caminho do amor e a gente sustentar aquilo que a gente acredita. Uma vez eu estava eu tenho meu grupo de psicanálise lá no Rio, a Laços, e a gente foi fazer um trabalho no Pedro II, uma palestra lá, um trabalho com os pais, e eu ouvi uma coisa tão impressionante de um pai, Enfim, lá no meio da palestra ele deu um depoimento falando o seguinte, que um dia ele virou para a filha dele e disse assim: olha, eu de antemão, eu queria me desculpar com você por todos os erros que eu cometi e todos os erros que eu ainda vou cometer. Mas eu quero que você saiba que todos os erros que aconteceram, eles aconteceram na tentativa de eu poder fazer o melhor por você. Eles aconteceram por amor. Então eu acho que se a gente erra, mesmo no erro, o que é muito relativo, é difícil a gente dizer o que é certo, o que é errado, mas os nossos tropeços, os nossos enganos. Mas quando a gente acredita que naquilo ali tem um querer bem, tem o desejo de um caminho razoável para o nosso filho que a gente ama, já é um bom caminho. E da gente poder respeitar esse outro que convive com a gente, que está ali, ou enfim, ou mesmo que eu me separe e eu não possa mais conviver o dia a dia, mas o que eu transmito? Eu acho que essa questão do que é ser um bom pai, inclusive uma boa mãe, está muito nessa transmissão, em que a gente, e na possibilidade da gente abrir mão de alguns egoísmos, de algumas vaidades, Um filho não é um troféu. É muito fácil eu amar um filho que é primeiro lugar na escola, que tirou em primeiro lugar na natação, que é o melhor no inglês. É muito fácil eu amar um filho que é popular, que é... Enfim, e que mesmo assim tem seus conflitos. Então, assim, a gente poder lidar com os limites dos nossos filhos também. Nossos filhos não são perfeitos, assim como nós não somos, Então, assim, quando a gente pensa no que é ser bom pai, no que é ser boa mãe, talvez eu acho que um bom caminho seja esse. Primeiro, a gente pensar nessa responsabilidade que a gente tem, que não é qualquer coisa, E nessa relação ética. Eu acho que se a gente sempre passar pela ética, as coisas elas ficam um pouquinho mais... eu acho que isso está faltando muito possíveis. Na sociedade como um todo, Essa questão da ética. Agora, Marisa, existem bons pais? A gente encontra com bons pais nos tribunais? É fácil encontrar bons pais nos tribunais? Ou o bom pai
é uma figura rara hoje em dia de se encontrar nos processos? Eu acho assim, eu trabalho com isso mais do que qualquer outra área do direito, que é a área de família. Eu sou apaixonada pela área de família. Eu acho que no futuro, como eu falei aqui de mediação, a gente vai ter muito mais casos de pessoas sentarem com seus advogados, com o psicólogo, sabe, uma estrutura para definir como vai ser para frente aquilo, e o judiciário só vai homologar aquela separação. Se Deus quiser, a gente vai passar para isso. Porque é muito ruim você passar para um terceiro as suas decisões, as decisões da sua família. Mas enquanto você não consegue aquilo, na verdade você nunca acha que é você, né? Sempre acha que é o outro que está errado, mas tudo bem. Se você está nessa situação do judiciário, não é porque você é uma má pessoa, ou porque o outro é uma má pessoa. Então você fala assim, você vai encontrar bons pais litigando? Vai encontrar bons pais, né? Porque o que acontece? Muitas vezes eu já vi caso assim, do pai, por exemplo, nesse caso o pai dizer, eu não vou brigar para minha filha, porque eu vejo a cabeça que ficam as crianças, na cabeça das crianças de pais separados que brigam, e eu não quero isso para minha filha. Ok, eu entendo isso, mas por um outro lado, você pode estar brigando judicialmente, mas não abandone, não deixe de fazer os movimentos, porque aí, nesse caso concreto, eu acompanhei, essa criatura cresce achando que não tem amor de pai. É verdade. Então, e isso dá um hiato, né, um vazio para aquela pessoa, ela enquanto ser humano crescendo, que é muito grande. Então, se você o conselho que eu dou para pais e mães não desconstruam a figura positiva do outro para o seu filho. Não façam isso. Apesar de qualquer mágoa, apesar de você pode achar tudo de horrível naquela pessoa. A doutora Raquel, que foi juíza aqui uma vez, ela disse uma frase numa audiência para mim que eu nunca mais me esqueci. Ela disse assim, para o meu cliente, na verdade, se essa mulher não serve mais, se ela é tudo isso que você está falando, e disse para ela, se ele é tudo isso, que seja, mas houve um momento que vocês entenderam, que você entendeu, ela é uma boa mãe para o meu filho, e que ela pensou, ele é um bom pai para o meu filho. Então, houve esse momento. Então, agora, vocês têm um filho. Então, se vocês não pensam mais isso, né, sinto muito. Houve um momento em que você achou que aquela pessoa é ideal. E você agora está aí com uma criança, ou mais de uma no mundo, e vocês precisam ser cordiais, não precisam se adorar, mas sejam cordiais um com o outro, né? E não tente colocar para o seu filho uma imagem negativa do outro, porque isso só vai prejudicar a criança cada vez mais. Muito complicado, né? Separar esse tipo de sentimento, às vezes, uma separação, quando às vezes as coisas, como a gente falou, né, não são cartesianas, né? Os sentimentos... mas resolva com a outra parte. Sim, é e verdade. Não com aquela... Não envolva tá entendendo? Os filhos nisso, e né? até, eu vou até falar agora do Dr. Zé Ricardo, dar um abraço para ele, adoro o Dr. Zé Ricardo. Ele outro dia também, numa audiência, estava dizendo justamente isso. Você vai criar um monstro. Porque se quando ele vier reclamar da mãe, você der força para ele. Quando ele for lá reclamar do pai, porque a criança começa a fazer isso, não é porque a criança é ruim, ela está vendo a oportunidade de ganhar com aquilo. Ela vai jogar e daqui a pouco ninguém mais controla, não é? Então, assim, nunca dá certo esse tipo de situação, né? Usar os filhos nunca. Vai ser sempre para prejudicial a todos. atingir o outro, né? Bom, infelizmente, o nosso tempo terminou. Eu acho que, com certeza, é um tema que a gente precisa de mais programas para debater. Vamos... Mas uns 10, assim. Acho que é pouco, hein? É pouco. Programas, assim, com a duração do nosso, é pouco. Bom, eu quero agradecer mais uma vez a presença da psicóloga e psicanalista, doutora Eveline Miranda, da advogada, doutora Marisa Gáudio, da especialista em vara de família e presidente da comissão OAB Mulher aqui em Teresópolis. Muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado pela participação e por tudo que vocês falaram aqui, porque é um tema realmente muito empolgante, né, que leva a gente a falar tanto quanto a gente falou aqui. Obrigado pela participação de vocês. Espero que vocês tenham gostado de mais essa edição do programa Ponto Final. É bom lembrar que todos os programas produzidos pela Forpress Comunicações também estão disponíveis na internet, no nosso canal no YouTube ou no nosso site. Até o nosso próximo encontro aqui no Ponto Final. Até lá!